Será que dá para viver de mágica? Hoje eu vou bater um papo aqui com a Alessandra Souza e eu vou te mostrar uma mágica com o poder da mente. Depois da vinheta. Fala, bruxos! Eu sou o Luiz Rideu, especialista em mágica close-up. Sabe o que é? Aquela mágica na cara do freguês, igual o Faustão fala. Sou mágico já há 10 anos e já fiz mais de 1000 shows aí pelo Brasil e pelo mundo. E entre esses 1000 shows, já fiz vários shows para artistas. E até por conta disso eu fiquei conhecido como o mágico das celebridades. Bom, antes da gente continuar aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu tenho uma pessoa muito especial aqui para apresentar, mas eu falar dela, não, melhor ela mesma já soltar aí o verbo aí que eu acho melhor, não é não? Oi, olá, muito prazer estar aqui como um ilusionista das celebridades, Roger Rideu. E muito prazer estar aqui porque hoje a gente vai falar de uma coisa muito legal. Eu sou a Alessandra Souza e eu fiz transição de carreira. E é por isso que eu tô aqui hoje. Mas me fala um pouquinho, o que você faz, Ale, hoje? Hoje, depois de trabalhar 20 anos no corporativo, montei meus negócios, tenho uma empresa com meu marido de auditoria, mas eu gosto muito da área do empreendedorismo e hoje eu ajudo pessoas que querem fazer transição de carreira, começar um negócio, principalmente na área de treinamentos, comportamental, a construir os seus negócios lucrativos. Olha que legal. Então, se você é um empreendedor aí que está do outro lado da telinha, quer iniciar um negócio, né, já busca a Alessandra. Eu vou deixar na inscrição depois certinho ali, e aí você consegue entrar identificar e achar. Mas a Alessandra Souza já acha aí nas redes sociais. Encontra. Maravilha, maravilha. Mas me conta um pouquinho, como é que foi essa transição? Porque você ficou, se não me engano, na área do banco, é isso? Exatamente, área financeira, por mais de 20 anos. Um dos maiores bancos, na verdade. Sim. Pode falar ou não? Pode falar. Na verdade, foram entre dois bancos, 12 anos no Citibank, mais 8 anos no Banco Votorantim, em áreas estratégicas, desenvolvendo projetos para a expansão do negócio dessas entidades. Foi isso que eu fiz. E até que um dia eu engravidei e eu falei, cara, acho que dá para mudar, acho que dá para viver um mundo diferente. E comecei a planejar a minha mudança. Foram 6 meses aí planejando uma transição, até que um dia aconteceu e eu me tornei empreendedora também. Que legal, que legal. E como é que é uma vida antes e depois ali dessa transição ali? É mais liberdade? Como é que é a vida agora? Como é que é mais corrida? A gente trabalha mais, menos? Conta um pouquinho. Eu falo que você perde algumas coisas que as pessoas valorizam muito lá, mas você ganha outras. Você perde, por exemplo, aquela história de férias, 13º, isso esquece, não tem mais. Mas por um outro lado, você ganha o poder de escolha e de liberdade. Escolher como é que você vai fazer, decidir as suas coisas. Eu, por exemplo, vivi um dilema lá, que era decidir entre a escola do meu filho, as reuniões de pais, as festinhas lá e as reuniões que tinham na empresa. E eu não podia escolher, porque de verdade eu prestava serviço. E quando você vem para esse outro lado aqui, você tem esse poder de escolha, mas você também tem o outro lado, né? Porque você perde aquela segurança velada que você acha que tem. Então, só é diferente, não tem dia de trabalho, por exemplo, nós trabalhamos aos finais de semana, durante a semana, não tem mais isso de segunda a sexta, né? Você é empreendedora, então você trabalha quando é preciso para o seu negócio. Legal, legal. E você acha que nesse mundo agora que você está, agora você acha que sua mente fica mais criativa do que antes? Sem dúvida. Sem dúvida. Principalmente em empresas como as que eu convivi, corporativas, tem um processo a ser seguido. E normalmente o que a gente chama, né, o crachá vem de cima para baixo e faça isso. Então a possibilidade de você criar não aparece muitas vezes. E você como empreendedor, para permanecer no negócio, para você permanecer no mercado, você tem que ser criativo todos os dias. Com certeza, com certeza. Eu estou trazendo tudo isso aqui, estou perguntando tudo isso aqui porque a minha vida foi mais, assim, não vim da instituição financeira, né? Mas como todo mundo, a gente vem de um mundo muito tradicional, muito padronizado. Sim. E a gente acaba tendo uma reviravolta para ir nesse mundo, às vezes empreendedor, artístico e tudo mais, né? Tem pouca gente que sabe, na verdade, eu sou formado em educação física. Olha! Dei aula por um tempo e aí depois eu vi que não era o que eu queria fazer, fui fazer direito, porque eu achei que era uma coisa legal, gostei, é legal, a gente faz, se vocês acharem legal. Eu acho que na verdade todo mundo deveria fazer direito. Tem coisas assim que você aprende que é pra vida. Possibilita a leitura, a expansão, né? Você vê coisas na lei que você nunca teria a possibilidade de ver se você não
fosse lá estudar de fato. Só que eu me vi, eu olhava pro pessoal lá na frente, olhava os veteranos e eu não queria aquilo. Eu vi o pessoal correndo para fora, depois ia para o escritório, pegava papelada, via cliente. Eu falei, putz, não quero isso. Eu já fazia mágica. Legal. Já fazia mágica, brincava, fazia uns eventos ali. Falei, pô, quero viver de mágica. Isso foi bem na época que eu voltei do Japão, aí fui para um congresso. Então eu também tive uma pequena transição de carreira de um mundo também não tradicional, que é a educação física, para mágica. Fui para um congresso na Argentina, voltei e tal. E foi um lance muito legal porque toda vez que... Eu não sei hoje se você tem isso, mas às vezes quando eu me pergunto o que você faz, eu falo, sou mágico, sou ilusionista. Aí o cara dá uma pausa meio dramática e fala, mas você trabalha? Exatamente. Acontece com você também, não? Acontece também. A mãe que pede, você pode ir comigo, como se você não tivesse horário para trabalhar ali, você pode sair a qualquer hora, não é bem assim, não né? É a gente bem assim. Precisa se dedicar, às vezes até mais do que num trabalho tradicional. Você vira à noite e tal, porque só depende de você, Sim. Depende do seu empenho. É a questão da paixão. Exatamente, do exatamente. negócio, né? Mas bacana. Então, aí voltando ali, dá para viver de mágica? Dá para viver ali do empreendedorismo? Na minha visão, dá. Também, né? Mas basta também o esforço, o trabalho, a paixão, o foco que você coloca naquilo. Eu, por exemplo, quando eu fui sair da mágica, vim pra mágica, eu fui conversar com a minha mãe, bater um papo com a minha mãe e com meu pai. E aí eu cheguei, puxei e falei, putz, vou falar com a minha mãe, né? Porque meu pai sempre trabalhava longe, então em casa a autoridade era minha mãe. Fui lá, bater um papo com ela, sentei e falei, moça, mãe... e minha mãe é advogada, né? Falei, mãe... Acho que eu nunca contei isso pra ninguém também. Falei, mãe... E mãe, se você estiver vendo esse vídeo, não fica bravo comigo, pelo amor de Deus. Mãe, ele te ama. Falei, mãe, eu vou sair da faculdade de Direito e eu vou fazer o que eu quero, que é fazer mágica. A minha mãe, uma japonesa assim, 1,60 m, olhou pra mim, fechou a cara. E eu achei que ela ia ser a pessoa que ia me acolher. Não que ela não me acolheu, mas ela me acolheu, mas assim, no momento, ela fechou a cara e falou, não, mas... Como assim? Por que você não faz isso no horário vago e presta um concurso? E nesse momento, até que depois dessa conversa, eu ainda prestei para 4 concursos. E passei na polícia, polícia militar e passei na Guarda Municipal de São José do Rio Preto. Uau. E aí eu me senti meio mal, porque ela deu uma prensada, né? Sim. Aconteceu com você alguma coisa parecida? Lógico, ou não? minha mãe até hoje me fala... Filha, presta um concurso. Quem nunca? Comenta aí se alguém aí tá aí e falou, putz, eu também. A minha mãe fica falando para prestar concurso. E nem só porque você vai prestar concurso vai ter uma segurança ou algo assim. Às vezes vai ser pior coisa da tua vida ou a melhor coisa. Sim. Não tô querendo jogar para nenhum lado, né? E aí, só que ela falou, a minha mãe pegou e falou assim, vai falar com teu pai. Aí eu fiquei até, né? Aí falou pro meu pai. Aí eu fiquei meio com medo, porque meu pai, ele apesar do meu pai também ser todo brincalhão e tal, eu achei que ele ia ficar muito bravo comigo. E aí eu falei, pai, eu tô saindo da faculdade de Direito, já tranquei e eu quero ser mágico. Aí até arrepia de verdade. Olha porque isso. O meu pai olhou pra mim e falou assim, tá, como eu posso te ajudar? Uau! E aquilo foi muito forte. Gente, imagina. Foi muito forte. É muito forte mesmo. Tipo, dá até ó. A gente tá sentindo aqui. Meu. E aquilo marcou muito. Tanto é que meu pai ele trabalhava no Nordeste. Na época ele é engenheiro, né? Engenheiro mecânico, mas ele trabalha na engenharia de segurança. Ele estava numa obra e lá tinha um mágico da região. E aí vira e mexe ele me trazia umas mágicas do carinha de lá e trazia. Tipo, era bem legal ter 2 mágicas guardadas lá. Então eu conto isso, né? Contei isso para poucas pessoas, nunca contei em vídeo. Mas eu quero encorajar vocês, se tem alguém aí que é pai, mãe, encorajar os filhos a seguirem. Obviamente não largar, falando, beleza, vai lá. Mas tipo, realmente ajudar, orientar. Entender e perceber que cada um realmente tem uma vivência. E nós temos uma tendência, você que tem filho também, Sim, né? Eu tenho 2, uma já na fase do vestibular, desse momento crucial do que eu faço.
e um menor, né, um de 7 anos, então uma de 17 e um de 7. Então eu estou exatamente nesses dois momentos de estimular uma criatividade, vai lá, experimenta tudo, e a outra normalmente não precisa ser tão engessado. Você não precisa decidir pelo vestibular agora, porque a gente vem dessa tradição, né, industrial, de processo, de tem que seguir isso e tal, e não é assim. Então você que está aí, de repente está passando isso com o seu filho, né, nesse momento, perceba, né, ajude ele a encontrar o caminho, porque muitas vezes a gente vem com o nosso padrão e quer encaixar os filhos nesse padrão. E o mundo hoje está cheio de oportunidades de profissões que a gente nem surgiram ainda. Então estimule seu filho a buscar, a ser criativo e a ser principalmente independente e responsável pelas escolhas. Com certeza, autorresponsabilidade. Exato. Uma coisa que é bacana, eu estava vendo uma pesquisa sobre criatividade e é uma das habilidades mais requisitadas nas empresas Sim. e que menos tem. Porque a gente segue padrões desde criancinha, a gente vai numa fila, a gente vai... Tem que, eu estava escutando um podcast do Murilo Gun e ele compara a escola com uma prisão. Sim. A gente tem hora para entrar, tem hora para sair, tem hora do intervalo, que é a horinha do uniforme, a horinha do sol, que é a hora do intervalo, a hora do almoço a gente entra numa fila. E é uma coisa, né? Acho que é legal a gente estimular as crianças realmente a fazerem outras coisas. Por exemplo, mágica. A terem a sua individualidade, olharem, né, os seus talentos e as suas habilidades. Sim. E colocar isso, e testar isso, e tá tudo bem, né? É testar e de repente partir para outra. Não é largar as coisas pela metade, você frisou isso muito bem. Mas experimentar, experienciar de uma forma que você possa dizer, é isso ou não é isso. Sim, exatamente. Muito bom. Vamos pra mágica? Bora! Eu quero ver, tô aqui, ó. A gente foi num papo meio sério aqui, mas é um papo legal. Eu gosto desse tipo de papo, tanto é que é um assunto que eu escuto muito. Vários podcasts, não sei, até recomendo, hein? Podcast Murilo Gun, Márcio Bala, já escutou do Márcio Bala? Sim, Márcio Bala. Eu tô escutando também do Primo Cast, bem legal. São vários podcasts que abrem um pouquinho a mente. Sim. Mas vamos para a mágica para dar uma quebrada aqui. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui eu tenho uma carta surpresa que eu vou deixar aqui. E aqui eu tenho 5 cartas iguais aqui, ó. Segura aqui, daqui é para você e esse é para mim. Vou mostrar assim. Posso também? Sim. Então aqui eu tenho, por exemplo, um círculo. Não sei nem abrir a carta. Umas ondas. Tenho um mas. Mas não, né? Mais. Olha eu errando aqui. Um quadrado e uma estrela. Certo? Sim. E aqui você tem as mesmas cartas que eu. Onda. Perfeito? Estrela. Círculo. Dizem as lendas que Quadrado. isso daqui são símbolos da psicologia para você tentar identificar padrões aí da mente e tudo mais. Então eu vou tentar trabalhar um poder da mente aqui. Vai ler meus Legal. pensamentos? Tentar, vamos ver se dá certo. Uau. Você acredita que dá para ler pensamentos? Vamos fazer o seguinte, ó, mistura as cartas de maneira que não tem como eu saber a ordem. Tá. Perfeito. E eu quero que você agora olhe as cartas, escolha uma, olha para ela primeiro e coloque em cima da mesa. Escolhe uma e coloque. Ok? Posso? Pode. Perfeito. E eu vou colocar uma também aqui. Se tudo deu certo, pode virar a carta. Vamos virar junto. Meu Deus. Vira aqui. Uau! Como assim? Vamos fazer mais uma vez. Mais Ó. uma Vira vez. assim. Mistura. Mas calma. Tem gente que pode achar que de alguma maneira as cartas estão marcadas ou eu consigo ver pela luz. Sim. E para não ter esse erro, eu vou colocar primeiro agora. Ok. Então eu vou tentar antecipar o que você vai pensar. Eu vou pensar. Posso? Mas calma. Eu quero ir mais além. Vou escolher outra. Você escolhe. Eu vou antecipar, você vai colocando, eu vou colocando. Tá. Perfeito. Deixa eu ver o que acontece.
E a última. E a última. Pega as cartas assim. Vamos lá. Primeira carta. Tô até com o coração na mão agora. Vamos lá. Primeira carta. Não, primeira carta aqui. Ah, primeira. Desculpa. Caraca! Próxima carta. Próxima carta. Ah, sim. Ai. Será? Próxima carta. Próxima carta. Não tenho certeza. Às vezes dá errado. Os tambores. Às vezes dá errado. Será que eu fiz errado? Acho que eu fiz errado, gente. Mas pode errar uma. Pode. Né? Pode errar uma. Já acertou quantas aqui? Eu troquei a ordem. Você trocou? Troquei a ordem, pode ver. Quer ver? Vamos virar a próxima. Eu troquei a ordem das duas aqui, ó. Mas tudo bem. Foi só um pensamento. Só foi um pensamento. E a última. Às vezes acontece. Às vezes falha um pouquinho o poder da mente. Aqui, né? A telepatia. Mas pra tentar melhorar o negócio. Tá. Fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui assim, misturar um pouquinho assim. Segura aqui assim. Presta pra mim. Pode ver que são diferentes. Né? Tá em ordens bagunçadas. Isso aqui. Segura assim. Vamos ver se tá em ordens diferentes também bagunçadas. Dá pra ver aqui? Tô pegando. Né? O que a gente vai fazer? Você misturou, até vou misturar mais um aqui, mas assim, você misturou, eu misturei, a gente trocou. Segura assim o monte. E aí você vai colocar uma carta pra baixo. Uma carta a gente vai descartar. Uma carta pra baixo. Uma carta a descartar. Uma carta pra baixo. Uma carta a descartar. Uma carta pra baixo. Uma carta a descartar. Você viu que a gente misturou, a gente trocou, misturou, trocou. Foi descartando de ordem mais ou menos aleatória. Coincidentemente, a gente tá com a mesma carta. Seria impressionante? Seria impressionante. Olha só, uma estrela cadente. Uau! Não. Mas assim, antes, no começo, eu deixei uma carta aqui, ó. Tem uma interrogação, certo? Isso aqui, na verdade, não, mas é a minha saída, porque quando acontece isso, essa carta me ajuda aqui, ó. Muito bom! Foi bom? Gostou? Ótimo, adorei. Eu fiquei um pouco nervoso, gente, porque essa mágica eu nunca apresentei, assim, dessa maneira. Eu apresentava para amigos e tal, eu comprei num congresso da Argentina, eu fui, tava com alguns mágicos lá, e aí tinha um mágico que fabricava essas cartas, assim, tamanho, né, porque esse tamanho não é tão normal, e aí ele falou assim, aí eu olhei e falei, nossa, que legal, o que é isso aí? Não, ele explicou em espanhol, assim, eu não falo espanhol, aí eu falei, eu compro, aí comprei, aí eu cheguei em casa, putz, como é que faz essa mágica? E agora? Aí eu mandei uma mensagem pra ele, aí ele mandou falado, né? Tentei traduzir mais ou menos e eu tentei reproduzir. Então ficou desse jeito a reprodução. Eu não sei se é exatamente desse jeito. Então se você é o mago, né? Mago que fez essa mágica, depois você me manda um vídeo se tiver errado, hein? Se tiver errado. Qual foi a parte que ele não entendeu que eu não da entendi. mensagem? Mas me fala uma dica aí pra galera aí que tá iniciando, por exemplo, na mágica. Tá. Por exemplo, se ele tá iniciando na mágica, é um cara aí, sei lá, comprou a primeira mágica ou tá aprendendo uma das primeiras mágicas, dá uma dica pra ele aí, pra ele começar. Pra ele começar. Definitivamente. Eu acho que a primeira coisa, estude seu mercado.
Estude pessoas assim, ó, como o Roger Rideu, que já está no mercado. Vá, se proponha, eu uso um termo que é, se proponha a ser estagiário de quem já está no mercado. Vá lá, ajude, seja um auxiliar, porque é no campo de batalha que a gente entende como é que as guerras são feitas, como é que o negócio acontece de verdade. Porque muitas vezes a gente fica no técnico, querendo entender, né, tudo tecnicamente, mas você, ali ao vivo, com quem já entende, então pesquise seu mercado que você vai ver como você vai mais rápido. Que legal, que legal. Ela falando isso, eu me lembrei de quando eu comecei na mágica, eu mandei um e-mail para o Isao Imamura, é um grande nome da mágica, e na época ele tinha um grupo que chamava Homens de Preto. E aí eu mandei um e-mail para ele, falei, oi Isao, tudo bem? Sou mágico, estou iniciando, né? Já fiz alguns shows, mas eu queria muito entrar nos Homens de Preto. Né? Nunca recebi o e-mail de volta, ou se eu recebi, tá na caixa do spam, eu não sei, mas eu tenho uma grande admiração pelo Isao, até hoje, às vezes eu encontro ele em eventos, a gente conversa bastante, mas eu tenho uma grande admiração pelo que ele fez pela mágica, ele trouxe o ilusionismo de uma forma muito diferenciada no país, no Brasil, e eu acho que é uma grande referência para você dar uma pesquisada aí. Né? Tem mais alguma coisa para falar assim, de empreendedorismo, uma coisa bacana aí? Eu acho que não só de empreendedorismo, mas tudo que você quer da tua vida, de verdade, você só vai conseguir agindo. Eu digo que a vida recompensa quem age. Ou você ganha no aprendizado, ou ganha realmente em resultados financeiros. Mas de alguma forma, se você sair, se mobilizar, agir, você vai ter a recompensa. Então, age. Depois dessa frase, eu não sei nem mais o que falar, gente. Falou tudo, hein, Ale? Ale, eu queria agradecer muito que você topou participar da mágica, topou participar do papo aqui. Espero que você tenha gostado. Demais! Gente, se inscreve no canal dela, vai lá. Comenta aí o que você achou. Comenta também se você acha que dá para viver de mágica. Quero saber o que você está pensando. Vou deixar nas inscrições todas as redes sociais dela para acompanhar. E nos vemos no próximo vídeo.